Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um diálogo espírita. Então vamos dar início com a nossa prece inicial. Pai de poder e bondade, te agradecemos imensamente pela nossa vida, pela família, por tudo que temos e que somos. Rogamos a tua misericórdia divina sobre todos nós, sobre os doentes nos hospitais, seus familiares, nas geriatrias, em todos os lares. Que a falange divina de espíritos luzeiros vá ao encontro de cada irmão necessitado. E ao nosso coração, que seja ele também acalentado de esperança e de fé. Obrigada, Pai, pela proteção diária que temos em todos os momentos. Que teu amor divino nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. E assim, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, nós vamos então hoje refletir do capítulo 75 do livro Pão Nosso, com o título Murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo, em Filipenses 2,14. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo, para organizar as palestras da sombra, na qual o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. Seu verbo é irritação permanente. Suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Que lição! Que lição é essa que o nosso irmão Paulo traz, né, nessa carta aos Filipenses, das murmurações, das reclamações que nós fazemos sempre nos nossos dias a dias. Então, damos as boas-vindas, seja bem-vindo, meu irmão Loivo, mais uma vez. Obrigado, irmã Ângela, pela acolhida. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Como é bom a gente ouvir essa palavra e pensar e analisar o que ela nos traz, né, irmã? Quantas vezes a gente já não ficou murmurando, brigando com situações, trazendo para os outros problemas que muitas vezes eles nem imaginavam, né? A gente costuma reclamar tanto da vida,
e olhar tão pouco para as coisas boas que essa vida nos traz. Como é mais fácil a gente reclamar daquilo que está errado do que agradecer aquilo que está certo. Murmurar, fazer maledicência, criticar atitudes, criticar formas de agir das outras pessoas, criticar as coisas que acontecem que não são do jeito que a gente queria. Isso são murmurações, isso são reclamações, isso são atitudes, irmã, que a gente toma e nem se dá conta do mal que trazem para a nossa vida, né? Do quanto a gente fica para baixo, a gente fica deprimido. Esse mal, esse grande mal que assola a humanidade hoje, que é a depressão, né? Que muitos se encontram em depressão, eu vejo a origem da tal da depressão nas murmurações, na nossa reclamação de tudo, que nada está certo, nada dá como a gente quer, que as coisas estão correndo tudo de maneira errada. Não é assim, a gente sabe que não é assim, né? A gente acorda todo dia, respira, anda, convive com pessoas. É tão boa a vida, só nos falta enxergar um pouquinho mais. E aí nós fazendo uma reflexão, porque esse capítulo das murmurações, ele dá direto, né, na nossa moleira. Ele pega ali, olha, creio que serviu o chapéu para muita gente, para mim principalmente, porque a gente ainda tem o hábito de reclamar. Né? A gente fala muito assim, tem que ser gratidão, tem que ser grato, mas um momento qualquer a gente acaba reclamando, né, por uma coisa que insignificante. Na primeira coisinha que dá errado, a gente já cai na tentação. Já cai na tentação e erra. Mas faz parte da nossa evolução. Mas o mais importante é o que vem depois. É você refletir sobre aquele pensamento que você teve, sobre aquela atitude e mudar. Né? Mudar aquela vibração ali para não acabar ficando, como disse aqui, né, Emmanuel, que traz esse ensinamento aqui através desse texto aqui do início que o irmão Paulo, né, colocou, para nós não acabarmos ficando doente dessa terrível enfermidade que se chama murmurações. E aí quando o irmão falou ali da depressão. Então nós somos um conjunto, corpo, mente, espírito. Né? E isso nós temos que começar a entender. Tudo que nós criamos no nosso campo mental, no nosso pensamento, e se esses pensamentos forem juntos com emoções, conforme a emoção que eu estou sentindo ali, isso vai refletir tanto no meu campo espiritual, como no meu corpo físico. Né? Então, a partir do momento que a minha mente começa a carregar ela somente com reclamação, e aquela reclamação vinha ali com um sentimento de desânimo, de tristeza, né, às vezes de raiva ou de angústia, aquilo vai se somatizar, vai refletir ao meu redor a minha energia do meu campo espiritual e vai atingir o meu físico. Porque nós somos uma coisa só. Né? Tudo que a minha mente, que eu crio no meu campo mental, vai refletir no meu corpo físico. Exemplo, se eu começar agora a dizer, minha cabeça está doendo, e não está doendo, ela não está doendo, mas eu estou sentindo ali um peso, um desconforto, e já vem automático na minha mente, estou com dor de cabeça. Você não está com dor de cabeça naquele momento, mas não dá nem um minuto, começa a doer a cabeça. Porque o nosso pensamento ele é muito forte. Ele é muito forte. Nós conseguimos criar tantas coisas boas como ruins. E quando nós entramos nesse campo vibracional de murmuração, de reclamação, só reclamar, primeiro que a gente se torna uma pessoa insuportável, né, meu irmão? Ninguém aguenta ficar perto da gente, né? É muito chato você ficar perto de uma pessoa que só reclama, né? É terrível, terrível. E que nem você estava dizendo, irmã, afeta tão diretamente no nosso corpo físico, pode cuidar no momento de se alimentar. Eu vou comer uma comida, se eu começar a reclamar, essa comida não está como eu queria, está muito salgada, está mal cozida, está mal passada,
começa a reclamar da comida, essa comida não vai sentar direito no estômago. É certo que essa comida vai dar um enjoo, vai dar uma ânsia de vômito, tu vai começar a passar mal. Assim como a dor de cabeça, que a irmã Ângela falou, qualquer situação que a gente vive, o nosso corpo físico reflete. Ele percebe aquilo que a gente não está de acordo, né? E reflete. É uma dor de estômago, é uma azia, é uma dor de cabeça, é uma indisposição. Muitas vezes a gente não sabe de onde veio. Só eu estava tão bem e de repente comecei a passar mal, comecei a me sentir ruim e não sabe de onde veio, né? Aí vai olhar lá para trás, a gente passou o dia reclamando dos problemas no trabalho, dos problemas em casa, é um filho que não está bem no colégio e a gente está reclamando. Gente, vamos pensar que esse problema que a gente tem hoje, amanhã pode não fazer sentido nenhum. Amanhã ele pode não existir mais. Então por que a gente vai dar tanto peso, tanta importância para as coisas, reclamar tanto de tudo, se a gente pode esperar e deixar passar, né? Tentar conviver com aquilo da melhor forma possível e fazer passar. Eu acho que um pequeno exercício, irmã, que eu costumo fazer e eu acho que ajuda muito, quando a gente perceber que está reclamando de uma situação demais, tenta mudar, tenta procurar uma coisa para agradecer. Troca uma coisa pela outra. Isso vai fazer uma grande diferença, sabe? Vai mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Começar a agradecer mais as coisas. A gente tem tanta coisa para agradecer, né? E procura as coisas que vai reclamar, que vão nos fazer mal. Eu estava pensando agora, porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu não aguento ficar perto do fulano porque ele só reclama. Só reclama, só sabe, é muito negativo, só fala coisa ruim. Realmente é difícil, né, você conviver com uma pessoa que só reclama. Mas aí eu fiquei pensando assim, mas será que o afastamento, não ficar mais próximo dessa pessoa, vai ajudar? Talvez sim, talvez não, né? Depende da forma. Porque, por exemplo, se é alguém próximo, muito próximo, tipo assim, dentro da nossa casa, não vai ter como você se afastar, né? Você vai ter que aprender a conviver e contornar aquela situação. E se você está ali junto com aquela pessoa, ou é teu esposo, ou filho, ou sogro, sogra, seja lá quem for, é porque tem um motivo. Né? Um motivo há para tudo, né? Não apenas resgate, mas é um aprendizado, tanto para um quanto para outro. E eu comecei a refletir sobre isso e pensar assim, eu sei que é difícil de fazer isso. Quando você tem ali, por exemplo, teu colega de trabalho, né? Uma pessoa que só reclama, que já chega reclamando, que às vezes não dá nem bom dia, né? E às vezes a gente também faz isso, né? Nós falamos do outro, mas a gente às vezes também faz. Mas saber, como diz aqui nessa lição, se conservar, se guardar, se proteger diante daquela situação. Qual a melhor forma? Antes de sair de casa, a oração. Né? A oração. A oração é um escudo de proteção que nós criamos à nossa volta. Aí você vai ouvir aquela pessoa e, ao invés de você se conectar no que ela está falando, você começa a orar, pede, olha, que o anjo da guarda proteja ele, Senhor, acalma o coração dele. Aquelas energias boas que você vai emanando vai acabar bloqueando aquelas que estão vindo negativa. E, em determinado momento, a pessoa para de falar. Ela se silencia, fica quietinha ali, né? E o que é o significado disso? É a tua vibração positiva que interviu na vibração negativa. Com o tempo, pode até ser, e isso acontece muitas vezes, que aquela outra pessoa, ela começa a se acalmar. Por quê? Pela tua vibração que você está emanando para ela. Agora, se eu também sou da mesma forma, aí vira um caos, né? Aí vira um caos. E até, irmã, a gente pode, como tem um ditado que a gente diz, vamos mudar o rumo dessa prosa, né? Se tu sentir que uma conversa
Isso acontece muito, comigo pelo menos acontece muito no trabalho, né? Tem aquele colega lá que reclama muito, reclama de tudo, que nada dá certo, que nada funciona. Espera aí, vou mudar o rumo dessa prosa, né? Puxa um outro assunto, começa a falar de outras coisas. Faz uma oração, que nem a irmã disse ali, em silêncio, e muda o assunto, sabe? Estão reclamando do trabalho lá que não está dando certo, ou do outro colega que não está agindo direito. Vamos falar de futebol? Vamos falar do fim de semana, como é que vai ser com a nossa família? Trazer coisas boas, procurar trazer lembranças boas para essa pessoa. Porque sempre tem, se a gente analisar, cada pessoa tem uma coisa que ela admira na vida dela, que ela gosta na vida dela. Então essas coisas ela não vai ter como reclamar, né? Eu tenho um colega de trabalho, que é assim, agora me veio na mente aqui o rapaz, e ele reclama bastante. É desse tipo de que está sempre murmurando, reclamando, parece que está sempre de mal com a vida. Mas tem uma coisa que ele gosta muito, que é os filhos, né? Ele adora ir ele tem um balneáriozinho lá, que ele tem uma casa, ele vai com os filhos dele, ele adora conversar disso, e disso ele não reclama, né? Então, quando vir uma reclamação, o que vão fazer? Eu vou puxar o assunto dos filhos. Eu tive um fim de semana agradável com meus filhos, foi muito bom, teve tanta coisa boa, como é que foi com os teus? Vamos trazer um outro assunto em pauta, um assunto agradável. E isso, que nem a irmã Ângela disse, aos poucos, pode ir mudando as pessoas. Que a pessoa vai sentir que tu gosta de conversar mais calmamente, que tu gosta de falar de coisas boas. Mudar o assunto, mudar as conversas, mudar a prosa. Né, irmã? Verdade, buscar sempre algo de melhor, né, no outro, porque todo mundo tem algo de bom. Que nem o irmão falou, né, todo mundo tem algo que gosta. Que nem o rapaz gosta lá dos filhos, o outro gosta de falar lá do seu hobby que ele gosta, do seu futebol, do seu jogo de basquete, do seu esporte que ele frequenta, ou de uma arte que ele gosta de fazer, música, né? Então, todo mundo tem algo que gosta. Então, isso que o irmão falou é muito importante. É muito legal mesmo mudar, né, o rumo e buscar um outro assunto que a pessoa se sinta bem. Porque daí quebra aquela corrente negativa ali, né? A pessoa, sem querer, ela sai daquilo, né? Isso é muito importante. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos... Todas as lições dentro do Evangelho são importantes. Mas essa aqui, especial, lá do capítulo 17 do Sede Perfeitos, onde vai falar do homem de bem, né? Esse é um capítulo que na minha opinião, nós teríamos que ler ele quase todo dia. Ler todo dia para gravar na nossa consciência ali, para nós irmos melhorando, pouquinho a pouquinho. Então, no capítulo do homem de bem, diz assim: o verdadeiro homem de bem, ele tem fé no futuro. Quem tem fé no futuro não reclama. Por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, ou acima dos bens materiais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem se lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem. Aquilo que a irmã falou, olha, retribuir aquela energia negativa com uma energia positiva. Sem tomando a defesa do fraco contra o forte, sempre tomando a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Então, aqui no capítulo do Homem de Bem, vai inúmeras elucidações, né, de como nós temos que realmente procurar agir. O homem de bem não tem ódio, não tem rancor, não tem desejo de vingança. E essa questão das murmurações, como o nosso irmão Paulo trouxe aqui,
elas nos levam a isso. Quando a gente começa só a reclamar, só a murmurar, nós nos tornamos pessoas infelizes. Aí a raiva começa a tomar conta de nós, porque aí você vê o teu vizinho lá, já está trocando de carro de novo, mas eu não consigo nem comprar uma bicicleta. Né? Então, sabe, tudo reclama. Mas eu trabalho que nem um condenado e não sobra dinheiro para mim. E o cara ali vive do quê? Só pode estar fazendo alguma falcatrua. Né? E aí vem todos aqueles pensamentos negativos. Então, essa doença, né, que Emmanuel fala aqui para nós não acabarmos ficando doentes, né, dessa doença mental, emocional, e que pode se tornar física, ali se manifestando numa depressão profunda. Né, nos tornando raivosos, né, odiando tudo e a todos, até mesmo Deus. Né, porque muitas vezes a gente vê pessoas que dizem, eu não vou rezar mais, eu não vou orar mais, que não adianta. Deus não me ouve. Né? Mas que sentimento eu estou fazendo? Quais os sentimentos que eu estou guardando dentro de mim, né, meu irmão? Isso vai se agravando tanto, irmã, que a gente começa, que nem você disse ali, reclamando das coisas que a gente não consegue, que o nosso irmão conseguiu e nós não conseguimos, e a gente chega até o ponto de reclamar de Deus, né? De se revoltar contra Deus, que foi quem nos deu tudo que a gente tem. Né? Deus nos deu o seu próprio Filho. Né? Então eu acho que não tem amor que se compare com o amor que Deus tem por nós. E a gente se revoltar contra Deus é o ponto final, eu acho, que é onde culmina tudo. Né? E aí entra a tal da depressão profunda, que nem a irmã falou, porque a gente vai entrando num ciclo que é muito difícil para sair. A partir do momento que tu começa a te deprimir tanto, a pensar tão negativamente, para te voltar, para te conseguir sair disso, é muito difícil. Então vamos começar enquanto é tempo. Né? Começar a mudar nossos pensamentos, nossas atitudes. Porque o fulano conseguiu alguma coisa que eu não tenho? Que bom! Tomara que ele consiga mais. Né? Vamos torcer pelo irmão, torcer pelos nossos semelhantes. Né? Eu acho que esse tipo de atitude, quando a gente começa a torcer pelo bem do próximo, a gente traz esse bem para a gente também. E deixar de enxergar tanto os nossos problemas como sendo os maiores de todos. Né? Como é comum a gente ver, né, irmã, às vezes duas situações semelhantes. A família tem um filho doente e a família está acabada, está para baixo, ninguém consegue fazer nada mais, só vive em função daquele problema. É louvável se preocupar, cuidar do filho doente, mas tem que cuidar do resto também. Né? Aí tu vê outra família com o mesmo problema, que está vivendo, que está cuidando daquele filho doente, mas que está cuidando do próximo, que está convivendo com as pessoas, que está trabalhando, que está tocando a vida, que não se deixa abater tanto por aquele problema. Isso é o peso que a gente dá para esse tipo de problema. Né? É verdade, o peso. E aí, vamos falando agora sobre isso, daquele menino, é um jovem já, um rapaz, eu não lembro o nome dele. Tem vários vídeos dele na internet, Instagram, no Face, que ele só tem ele não tem braços e pernas. Né? E tem o pai, a mãe, os irmãos, e ele extremamente feliz, sempre sorrindo, os pais ali convivendo, ele brincando, tá na hora da minha mãe me trocar, tá na hora da minha mãe me dar banho. E aí ele fala da mãe, a mãe fala sobre ele. Ele se formou, né, fez faculdade, né, ele vive com a família normal, vai na piscina, passeia, viajam. Então, o peso para essa família não existe. Aquele jovem ali, ele não se sente um peso, né? Porque a família não viu nele um peso. Como a mãe dele fala, ele é uma bênção na nossa vida. Vejam só. Né? E isso é assim, até de se emocionar, tu ouvir uma mãe, né? Porque é difícil você gerar o teu filho 9 meses, mesmo sabendo que ele vai nascer com deficiência, ele aceitou, né? Nasceu, cuidaram dele, não é uma família com posses, não é uma família rica, assim, pode fazer, não.
eles são ricos de amor. São ricos de amor, né? Então, e de fé. Né? Porque eu vi um vídeo em que a mãe disse assim, se Deus me enviou o fulano, e ela disse o nome dele, que eu não lembro, né? É porque ele queria me dar um presente. Ela não viu ele como um peso, como algo difícil. Ela viu aquele filho como um presente e aceitou com amor. Né? Então, assim, ó, essa família é um exemplo para muitas pessoas, porque às vezes você tem, que nem você disse, ele tem um filho que está ali numa cadeira de roda, né, que tem outra dificuldade, né, mas tudo vai da forma como nós aceitamos essa dificuldade na nossa vida, né? Essa família aí, eu conheço essa história também, irmã. Eu vejo assim, ó, eles enxergam as coisas boas que aquele filho trouxe para a vida deles. Né? Não enxergam a deficiência, o trabalho diário que dá para cuidar com uma pessoa com deficiência. Não, eles enxergam as alegrias de conviver com essa pessoa. Alegria de conviver com esse ser. Ah, se ele não tem os braços, não tem as pernas, tudo bem, a gente vai cuidar, a gente vai alimentar, a gente vai tratar dele. Mas a gente não vai deixar de viver as coisas boas que ele traz para a vida da gente, que é a convivência, a alegria desse menino. E assim a gente vê muito aqui na nossa vida também. Na nossa casa lá, irmã, quando a gente recebe as pessoas, nós temos uma menina que trabalhava com nós lá e uma filhinha dela nasceu com uma pequena deficiência. Nem tão pequena assim, digamos. Mas ela levou com tanto amor aquela situação, que eles cuidam dessa criança, eles viraram a vida deles agora para cuidar dessa criança, né? Mas o que ela faz? Ela vive, ela tem momentos de alegria, brinca, se diverte, frequenta a casa espírita, não abandonou a vida por causa da deficiência da filha, muito pelo contrário, estão vivendo as coisas boas que essa criança trouxe, né? E como é tão melhor quando a gente faz isso, quando a gente pega o problema e vê o lado bom. Porque mesmo o problema tem um lado bom, né, irmã? Tem uma coisa boa para nos trazer. Nem que seja um ensinamento, um aprendizado, mudar nossa forma de ver a vida, né? Mas tem coisas boas. Sim. Então, neste momento nós agradecemos. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estar aqui. Rogamos o amparo espiritual de nossa Mãe Maria, que com seu manto de luz ampare a todas as famílias, a cada um de nós, com muita paz, com muito amor no nosso coração. Que assim seja. Que assim seja.